argumento que a conversar é que a gente se entende. Olá a todos, o meu nome é Carolina Deslandes e sejam muito bem-vindos ao meu podcast em parceria com o Mel, a duas vozes. Este programa temos uma convidada muito especial, a primeira CEO do grupo de telecomunicações em Portugal, do grupo Altice, Ana Figueiredo. Façam barulho neste estúdio! Eu vesti não é a minha melhor camisa, porque eu não encontrava a outra que é a melhor, mas eu vesti uma camisa. Estou aqui a dar tudo, lavei a minha peruca, estou aqui impecável, só para a receber. Ana, muito gosto, muito obrigada por ter aceito este convite. Não, obrigada eu pelo convite, é um gosto estar aqui contigo. Ai, meu Deus. Ok, como é que fazemos isto? Por você, por tu? Não, pode ser por tu. Por tu? Os meus pais tratam-me por tu e tratam-me por Ana, portanto, o mais simples possível. Ok, Ana, como é que tu estás? Estás bem? Os nervos! Como é que estás? Estás bem? Feliz? Ser muito bem-vinda. Tenho muitas perguntas para te fazer. Eu acho que tu és assim uma espécie de super-heroína e um símbolo daquilo que é o futuro. Isso é uma grande responsabilidade. Não, mas eu acho que isto é um símbolo daquilo que nós ambicionamos para o futuro, em que isto já não será uma conversa, se tudo correr bem. Símbolo também do progresso, da coragem. E este é um espaço onde eu gosto que as pessoas contem a sua história, porque eu calculo que já devem ter feito várias vezes as mesmas perguntas, não é? Sim. Há assim um leque de 3 ou 4 perguntas. E tu acabas o curso de Business Management na Universidade de Lisboa, estou correta? Sim, no ISEG, sim. No ISEG. E como é que daí, quando tu terminas o curso, qual é que era a tua ambição? Era esta? Tinhas esta ambição específica? Qual é que era assim o caminho que tu ambicionavas? Olha, eu não tinha, digamos, uma meta ou digamos, uma carreira que eu ambicionava perfeitamente definida. Eu queria, quando terminei o curso, eu queria inserir-me no mercado de trabalho, queria começar a trabalhar, queria ter a minha independência financeira, queria trabalhar numa área que eu gostasse e por acaso, eu comecei aqui na antiga Portugal Telecom como trainee. Foi uma breve passagem de um ano e meio. Não amei a experiência. Nessa altura, isto foi em 96, era uma empresa que estava a começar o processo de privatização, era uma empresa muito diferente do que é hoje em dia e não havia tanto espaço para os jovens se integrarem. Não tínhamos os programas maravilhosos que nós hoje temos, que recebemos os nossos trainees e, portanto, fazemos senti-los em casa e rapidamente fazemos o onboarding deles. E, portanto, não gostei da experiência e saí passado um ano e meio para experimentar outros territórios. Mas, se calhar, eu até, antes de começar pela minha vida académica, porque a minha vida académica acaba por ser, digamos, um ciclo mais e um resultado. E eu acho que, como me leva a estar aqui hoje e estar aqui a conversar contigo, acaba por ser o resultado daquilo que é o nosso primeiro entorno e o nosso contexto quando nascemos, que é a nossa família. E, portanto, a minha família acaba por ser uma família muito importante em tudo o que é o meu desenvolvimento, aquilo que foram as minhas escolhas, e eu sou o resultado da educação que recebi deles. Nós somos uma família pequena, mas próxima. Eu só tenho uma irmã mais nova, e eu tenho 2 primas direitas. Portanto, a minha geração acaba a ser uma geração só de mulheres. Só de mulheres. E em nenhum momento, nenhum elemento masculino da nossa família, acho que nunca, nem eu, nem a minha irmã, nem provavelmente as minhas primas, escutámos isto é para meninas, isto é para rapazes. Ou seja, e no fundo, no meu contexto familiar, o meu pai, a minha mãe, sempre nos deixaram explorar ao máximo aquilo que nós gostássemos de ser. Nunca nos pressionaram para fazer A ou B. Eu e a minha irmã somos completamente diferentes. Ela é cientista, portanto, eu acho que ela tem uma profissão muito mais fora da caixa do que eu. Mas eu ia perguntar, o que é que a irmã mais nova de uma CEO é? Ela é uma pessoa brilhante, é PhD em Biologia, doutorado em Biologia, portanto, é uma cientista. Eu confesso que quando li a tese de doutoramento dela, que ela me pediu para rever quando ela apresentou na faculdade, tive alguma dificuldade de perceber o conteúdo do princípio ao fim. Consigo Portanto, mas talvez conheci muito melhor a minha irmã e, portanto, aquilo que ela era capaz. E voltando ao contexto, mais uma vez, da família, acho que é importante ter também pessoas e pessoas próximas de nós que nos impulsem
a fazer determinado tipo de escolhas, em que nos exijam também determinado tipo de comportamentos. E eu acho que eu sou, acabo de ser o resultado, no fundo, do contexto familiar onde nasci e onde cresci. Que incrível. E o que é que os teus pais fazem? Que é engraçado, eu não conheço assim. Os teus pais devem andar felicíssimos pela rua a dizer, não é que a minha filha, a minha filha mais velha é Ana Figueiredo, a minha filha mais nova é cientista, acabou agora o doutoramento. O que é que eles fazem? São pessoas também de estudo, porque é engraçado que às vezes não tem nada a ver. Às vezes nós acabamos por instigar coisas nos nossos filhos que se calhar nós até não dedicamos tanto tempo às coisas que nós queremos instigar quanto gostaríamos. Olha, os meus pais neste momento são reformados, não é? Pela idade que têm. O meu pai era engenheiro químico e diretor-geral de uma empresa multinacional em Portugal. A minha mãe bancária. E são pessoas muito discretas e eu acho que sempre que chegava a casa, eu e a minha irmã conquistávamos algo, eles no fundo celebravam, mas relativizavam a dizer não és o melhor do mundo, há pessoas tão boas ou melhor do que tu, e portanto incentivávamos sempre a não ficarmos sossegados com o que tínhamos alcançado e a querermos no fundo ser melhor, e ser melhor seja na componente profissional ou mesmo na componente pessoal, e sermos no fundo melhores pessoas. Os meus pais não andam, não, é óbvio que eu acho que eles são orgulhosos. Não, orgulhosos isso, tanto de mim como da minha irmã, pelo que nós alcançamos, mas não são pessoas de publicitar e gostam de manter o máximo discrição. E eu acho que isso é uma coisa característica na nossa família. Eu também acabei por ser criada pelos meus avós maternos. O meu avô materno foi uma pessoa que teve um problema de saúde que depois tirou-lhe a audição, perdeu a audição, e a minha avó tinha problemas cardíacos e, portanto, a minha mãe optou, porque tínhamos uma casa grande também, por vivermos todos juntos. Portanto, vivíamos os 6 e eu acabei por ser educada pelo meu avô materno, pela minha avó materna e, obviamente, os meus pais. E, portanto, de todos eles bebi alguns ensinamentos, e a família é muito distinta e de backgrounds muito distintos. O meu pai vem do interior do Alentejo, no fundo do interior profundo, sobretudo nessa altura. Portanto, meu pai tem 84 anos e, portanto, ele a partir dos 9 anos teve que sair, para continuar os estudos, teve que sair de casa e, portanto, teve que se superar também ele próprio e viver, no fundo, sozinho. E a minha mãe vem do meio mais privilegiado de Lisboa e, portanto, estudou em colégio privado. E, portanto, eu convivi com mundos completamente distintos. O mesmo se passava com a minha avó, com o meu avô. O meu avô era uma pessoa, um intelectual que se podia dizer que tinha mais... combateu a ditadura, e, portanto... e a minha avó, uma mulher mais conservadora nos costumes, na forma de atuar, e à igreja. O meu avô era completamente ateu, portanto é engraçado como é que a dinâmica, cada casal com a sua dinâmica, como é que eles conviviam muitíssimo bem. E portanto, deles todos bebi experiências que eu acho que foram muito importantes. O meu avô, o estímulo para o estudo, para aprender coisas novas, uma orientação muito às pessoas. Ele também foi diretor de uma grande instituição bancária em Portugal e ele sempre teve uma grande preocupação com a gestão das equipas, com o lado humano, com o lado social, com o lado de causas. Por isso, ele teve coragem de combater também a ditadura. E, portanto, esses são coisas que eu retive dele e ensinamentos que eu retive dele. E a minha avó, interessante, porque gostava de ter seguido uma carreira académica diferente, mas na altura as meninas de boas famílias tocavam piano e estudavam francês. Acabou por concluir a licenciatura de piano no conservatório. E, portanto, ela era uma pessoa que lembro perfeitamente, aos 5 anos de idade, eu tinha talvez 6, a minha irmã pai 3 ou 4, e ela sempre muito favorável à emancipação da mulher e que nós devíamos ser autónomas, e nós devíamos, apesar do meu avô ser uma pessoa perfeitamente nada machista, sim. com uma relação perfeita, mas ela achava que era importante cada uma de nós ter a sua própria independência. Tu achas que essa noção de comunidade, ou seja, de viver em família, de viver com os teus avós, com os teus pais, essa própria noção que tu descreves de
dessa soma de universos tão diferentes, seja pela geografia de cada um, seja pela crença de cada um, achas que isso faz de ti uma líder mais capaz, mais polivalente? Ou seja, quando tu cresces num ambiente que te ensina a diferença ideológica, a diferença política, no qual tu também tens uma avó que te vai dando essa noção, porque eu acho que quando tu cresces a ouvir uma pessoa que não teve a mesma oportunidade de se explorar, de se conhecer, de estudar, tu és constantemente confrontada com essa noção de privilégio, que é, eu estou a ter a sorte de viver outro tempo, de ter outra noção. Sim. Tu achas que essa soma dessas coisas todas faz de ti a líder que és hoje, com capacidade de olhar para os outros, com essa preocupação social, de integração? Estavas a falar dessa também discrepância dos programas, dos trainees, quando tu foste trainee para os programas de agora. Achas que isso são as maiores ferramentas? E é muito engraçado, porque quando és questionada sobre a tua vida académica, tu dizes, calma, isso já sou eu a colher frutos daquilo que são as raízes, não é? Sim, sim, porque eu acho que a diversidade de que eu fui confrontada desde muito nova no meu ambiente familiar e o facto de impulsionarem, nós estarmos a conviver com pessoas diferentes, com diferentes estratos sociais, com diferentes oportunidades, mais ou menos privilégio. Isso é algo que a minha família incutia, que era importante para nós entendermos todas as realidades que existem no mundo. Porque isso também promove a tolerância. Se tu não conheces o outro, se tu não conheceres as dificuldades que o outro tem, tendo mais privilégio ou menos privilégio, tu também não consegues desenvolver, digamos, a tolerância. Hoje em dia, nós vivemos num mundo, infelizmente, que acaba por estar muito bipolarizado, não é? Ou seja, e aí as próprias redes sociais acabam de forma direta ou indireta, se tu gostas, por exemplo, eu gosto de ténis, eu vejo muitas coisas de ténis, tu provavelmente se abris uma rede social, não sei se gostas de ténis ou não, se simpatizas ou não com o desporto, mas se calhar se simpatizares com o desporto, vão-te mostrar vídeos de um desporto que não é exatamente teu. O que é que isso vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos estar cada vez mais colados a uma realidade que já conhecemos e menos expostos a outras realidades. E com esta falsa noção de que o mundo está todo de encontro aos nossos interesses, não é? Porque o algoritmo faz com que tu aches isso, que é tudo o que te surge, o que te aparece do mundo é só aquilo que vai de encontro aos teus interesses. E por isso mesmo acho que é muito importante nós termos a capacidade crítica sobre o que vemos, obviamente crítica, mas de certa forma construtiva, porque isso é importante para a nossa formação, depois para a vida adulta, ou seja, para a nossa adolescência, porque a adolescência também é um período de nossa afirmação, de algumas ansiedades, de sentimento de queremos pertencer ao grupo A, ao grupo B, que é completamente normal, mas se nós tivermos digamos, uma autoconfiança, se sermos centrados, se soubermos filtrar, eu acho que isso prepara-nos muito mais para depois tudo o resto, porque depois, na vida adulta, nós vamos também ter muitos desafios e temos todos os dias permanentemente desafios, seja na componente profissional, seja na componente profissional. E diz-me uma coisa, tu pessoal, desculpa. Sais daqui da Portugal Telecom, continuas a tua carreira, tu alguma vez na vida pensaste, há um lugar onde eu gostava de chegar que se calhar não vou chegar porque não tinhas nenhum exemplo feminino com a tua posição de hoje em dia. Isso dava-te mais entusiasmo e mais pica ou fazia-te pensar assim, se calhar é porque não dá, se calhar por mais que eu fure, por melhor que eu desempenhe as minhas funções, vai sempre haver uma porta que me vão fechar? Eu nunca tive essa sensação de, por não existir este role model ou esta pessoa, uma mulher a desempenhar o cargo que eu desempenho, que eu não pudesse chegar. Lá está, mais uma vez voltando à infância, eu sempre me impulsaram, não sei se é as palavras, desculpa, porque às vezes uso aqui uns imigreses, sim, mas sempre impulsionaram para, no fundo, ultrapassar as barreiras e para superar. Não é porque não haver uma referência que eu não acho que não podia chegar ou podia alcançar o lugar que eu tenho hoje. Também quando saí da faculdade, não escrevi num papelinho, eu, Ana, quero ser CEO da Altice. Ou, na altura, a Portugal Telecom. Portanto, eu durante o meu crescimento, eu primeiro quis ser... eu pratiquei desporto e de competição. Tenho uma paixão pelo ténis e na altura escrevi eu quero ser campeã nacional, que era aquilo que eu podia controlar melhor, e tenho um sonho de ser a primeira mulher a jogar Wimbledon ou poder ganhar o Wimbledon, neste caso portuguesa.
Não conseguia, não conseguia a segunda, consegui alcançar o primeiro. E eu acho que agora é óbvio que Conseguiste alcançar o primeiro, que foste campeã nacional de ténis? Fui campeã nacional de ténis, sim. Há muitos anos atrás. Mas não consegui dar o pulo porque depois consegui compreender que não tinha o talento suficiente para ser melhor do que aquilo que já tinha sido. E também depois havia outras coisas que me despertavam interesse e estava a começar a minha licenciatura e depois dediquei-me à minha licenciatura. O que sempre me apaixonou por este lado da gestão, lá está aqui também a influência do meu avô. O meu avô era da área de finanças, o meu pai era engenheiro e talvez para aquele tema de generation gap eu não quero ser engenheira porque depois vai haver sempre a comparação e sempre Sim. E também o meu lado de superação vem do lado da competição que era disputado pelo meu pai, não é? Porque eu chegava à casa com boas notas e ele dizia, mas eu com a tua idade já tinha feito isto e tu tens mais suporte, tens mais privilégio, portanto tens mais responsabilidade. Os pais adoram fazer isso, não é? Portanto, não tirar uma licenciatura era algo que era não negociável, pelo menos com o meu pai e com a minha família. Agora, eu acho que nós mulheres que temos alguns lugares e sabemos que ainda existe, digamos, um desequilíbrio, não é? Em termos de género, acho que nós devemos ser o tal role model, devemos dizer que devemos, pelo menos pelo nosso comportamento, pela nossa atitude, pela nossa forma de estar, pelo facto de termos alcançado determinado tipo de posição de destaque, seja na música, na cultura, no mundo dos negócios, nas empresas, acho que devemos, sobretudo, ter a responsabilidade por marcar pela diferença. Se queremos que o mundo evolua, que o mundo seja mais positivo, se queremos provocar mudanças positivas, acho que não devemos ser mais uma entre os demais, mas devemos tentar, obviamente, fazer a diferença. E é isso sempre que me apaixonou da gestão, que foi poder abraçar desafios, abraçar projetos, começar muitas vezes com uma folha em branco, provavelmente como tu começas a escrever uma música e pensares, vou ser capaz, não vou ser capaz, as indecisões, escrevo uma estrofe bem, mas se calhar as outras não são boas e portanto tenho que as eliminar. Há aqui uma tentativa, erro, experimentação, há a aprendizagem do passado, não é? Que utilizamos para a nova música e portanto, mas acho que é importante passar essa mensagem às novas gerações de que é possível, com trabalho, com superação, com talento também Claro. e obviamente aproveitando as oportunidades e tendo coragem. Eu acho que é preciso também ter coragem em algumas situações da nossa vida. Eu digo sempre que é preciso muita coragem para se ser feliz, não é? Porque eu acho que, principalmente quando se é a primeira em alguma coisa, quando se vai abrindo um caminho, normalmente isso pressupõe algum grau de dificuldade. E eu acho que os graus de dificuldade também nos testam para nós vermos o quanto é que nós queremos verdadeiramente uma coisa. Porque eu acho que em todos os trabalhos, em todas as profissões, a profissão do outro parece sempre mais fácil que a nossa, não é? Porque a nossa nós já reconhecemos, nós sabemos, dizemos, está bem, mas tu... Mas a verdade é que todas as profissões, se a pessoa quiser mesmo esforçar-se para estar nos melhores, para estar lá em cima, vai-nos testando. Sim. Vai-nos testando. Houve algum momento da tua carreira que tu pensaste assim, porque é que eu não fui tentar o Wimbledon? Porque é que eu me meti nisto? Agora o que é que eu vou fazer à minha vida? Pensei algumas vezes, mas também não consegui tentar o Wimbledon porque tenho que reconhecer, acho que uma das coisas que nós temos de reconhecer é saber em que nós podemos ser bons, onde é que nós podemos melhorar, onde não vale a pena insistir, porque não vai ser por aí o caminho. E o Wimbledon não seria o caminho. Mas quando tirei a minha licenciatura, e mesmo nos primeiros anos, tinha uma ideia de criar a minha academia de ténis e de fazer um centro de ténis, porque achava que a minha vida ia estar, de alguma forma, ligada ao desporto, porque é algo que me acompanha, mesmo agora faço desporto de forma regular, até como um exercício de mindfulness, ou seja, para reequilíbrio e para me sentir bem, não só fisicamente, mas também do ponto de vista mental. Eu acho que, na minha perspectiva,
Eu agora perdi-me na tua pergunta. Desculpa. Se houve algum momento em que tu pensaste que não querias mais, houve algum momento que tu pensaste assim, pronto, foi bom, mas eu quero me dedicar a outra coisa, eu quero voltar ao ténis, quero voltar ao meu sonho, ao meu primeiro sonho. Eu acho que esses passamentos passam-nos todos os dias, sempre, não é? Completamente. Isso faz parte daquela adrenalina quando estamos a fazer alguma coisa nova. Quando nós estamos a repetir algo que já fizemos, ou utilizar experiências que nós já... Voltar ao teu exemplo, escreves uma música, provavelmente já tens alguns atalhos, não sei se tens ou não. Completamente, claro. E se calhar é isso que faz a tua música ser única comparativamente a outros, não é? Porque tens o teu método, a tua forma de escrever. E eu acho que há sempre uma insegurança quando começamos algo de novo. Ou às vezes quando já estamos também há algum tempo naquele mesmo projeto e sentimos que já não estamos a acrescentar. Portanto, sempre que eu fechei um ciclo e iniciei outro, foi porque achei que naquele momento talvez já não tivesse mais nada a acrescentar diferente e tinha que partir para outro projeto. Eu acho que sempre tive, de certa forma, a felicidade, ou também pelo trabalho que fui desenvolvendo, a felicidade sempre que, ou o timing perfeito, que é quando estava a fechar um ciclo e quando estava a sentir que provavelmente nos próximos 6 meses ou 1 ano já não posso talvez acrescentar muito mais, apareceu um novo desafio, uma nova oportunidade, às vezes um pouco loucos, e que eu ia para casa a dizer não, acho que isso não faz sentido para mim, mas depois ficava aquele bichinho, mas porquê é que não há de tentar? Porquê é que não há de tentar? Claro. Vais ficar sempre a pensar, não o fizeste, não o tentaste, não o experimentaste, e provavelmente no final não vais ficar contente contigo própria pelo facto de não ter experimentado. Portanto, eu acho que essa insegurança, esse duvidar, faz parte do ser humano, mas também é aquilo que muitas vezes, por isso é que eu há pouco mencionei a coragem, é nesses momentos que nós temos a coragem de dar o passo em frente, não é? É normal todas as pessoas e o ser humano paralisar-se perante o desconhecido, perante aquilo que não sabe, perante algo que corre menos bem, e às vezes o facto de dares o passo em frente, teres a coragem de avançares e não ficares parada e não recuares, é isso que muitas vezes, pelo menos, tem sido o meu grande ensinamento durante toda a minha vida, que é dar esse passo em frente. Às vezes não sabia onde é que vou parar, mas ir e confiar naquilo que possam ser, digamos, as minhas ferramentas, não é? E que as ferramentas que eu adquiri ao longo da vida. Eu digo sempre ao meu manager, é no salto que se cria o chão. Se nós ficarmos sempre a olhar, para onde é que eu vou saltar? Agora para onde é? Não, a pessoa salta e é no salto que cria o chão, é no salto que se escolhe onde é que se quer aterrar, porque eu acho que nós temos essa capacidade. Tu achas que houve algum não que tu sentisses que te tivesse trazido a este lugar? Muitas vezes nós falamos de eu aceitei isto ou eu aceitei aquilo e o caminho vai-se desenhando, mas eu acredito muito que os nãos, às vezes, eu própria na minha carreira às vezes penso, o que é que teria sido da minha vida se eu tivesse aceito aquela coisa que na altura pensei, não, isto não é para mim, e muitas vezes até rejeitamos coisas que as pessoas à nossa volta ficam, mas tu vais rejeitar isso, e nós, não faz sentido para mim neste momento. Há assim algum não louco que tu te lembres que agora te faça sentido na equação da tua vida? Eu acho que no início da minha carreira profissional e aqui na altura na Portugal Telecom, eu entrei como trainee ou como estagiária e lembro de eu ser um pouco irrequieta, eu queria fazer coisas novas e tudo me parecia muito lento à minha volta, não me acompanhava. E tinha muitas vezes pessoas que diziam mais devagar, porque estás a ir demasiado depressa. E lembro muitas vezes ter a proatividade de sugerir coisas e sugerir projetos, coisas para fazer ao meu chefe. E ele dizia-me sempre que não. Ou então que ia pensar, mas no final do dia era o não mais simpático. E eu pensei, tentei, ok, como sou resiliente, eu acho que sou resiliente, e isso veio do desporto, tentei 1 mês, 2 meses, 3 meses, e depois percebi, ok, isto não é para mim, Ana, porque ou das duas uma, ou acomodo-me e vou-me cristalizar, não vou evoluir e, portanto, acho que isso também não faz parte de mim, ou eu vou ter que procurar outras coisas para fazer, e surgiu depois, nesse caso, acho que foi a única vez que eu procurei proativamente, e tanto apareceu outro projeto, outra empresa, e eu fui para... Portanto, eu acho que esse não, de certa forma, nessa fase inicial,
quando comecei a trabalhar tinha 21 ou 22 anos. Acho que foi ótimo, porque me espicaçou, levou-me a fazer outras coisas e pela primeira vez a mudar de empresa, a mudar de entorno e acho que a partir do momento em que tu mudas a primeira vez, quando tu mudas a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, já sabes o que tens que fazer. É como tu mudas de país. Eu mudei algumas vezes de país. E a pior coisa que quando se muda de país são duas coisas muito básicas. Que é uma, quando vais ao supermercado e não reconheces nenhum dos produtos. Eu vivi em tens que Londres e eu ficava reaprender. aflita. Eles não comem requeijão. Tens que reaprender onde é que estão os produtos, onde é que podes comprar, minimamente aquelas coisas que tu gostas. E às vezes vais para países em que nem sequer há. Segundo, é quando é muito giro, as pessoas acham muito interessante e até muito sexy emigrar e estar fora do país, mas a primeira vez em que vais a uma consulta médica fora do teu país, falando de uma pessoa que não fala a tua língua, tu tens uma noção muito mais de fragilidade, ou seja, sentes-te muito mais frágil e no fundo expões-te muito mais. E, portanto, a partir do momento em que tu fazes isso uma ou duas vezes, eu acho que depois tu arranjas, no fundo, mecanismos, arranjas ferramentas e acho que este é talvez o não, pelo menos o mais recorrente que eu me lembro. E eu tentei sempre, ao longo da minha carreira e da minha vida, tentar aproveitar o melhor de cada circunstância. Não me dava um trabalho suficiente, mas tinha um computador à minha frente, então eu navegava no computador a tentar aprender a funcionar nas aplicações da empresa. E eu acho que é um pouco isso, ou seja, em vez de eu parar e ficar paralisada porque talvez naquele momento o trabalho não era interessante o suficiente, tentei tirar aquela componente interessante, aquela componente que eu podia aprender e seguir em frente e quando já não, e obviamente quando achava que estava um ciclo que estava encerrado, parti para um novo desafio. Em termos familiares dizem que eu nunca gosto de estar quieta e é verdade, às vezes nem tenho tempo para celebrar algo porque já estou a pensar em outra coisa, em nova meta, em nova. O síndrome do sonho seguinte, que é... Mas não consigo ficar, porque sinto-me que... A pessoa tem esse sonho, assim que alcança, há um sonho a seguir, há outra porta e há outra porta. Portanto, normalmente costumam-me dizer que tu nunca sequer consegues celebrar, ou pelo menos desfrutar. Não é celebrar, é desfrutar aquilo que alcançaste, porque já estás a pensar no próximo e ficas insatisfeita por estar neste patamar que, se calhar, há 3 anos atrás ou há 1 ano atrás, era onde tu querias estar. Mas eu acho que, de certa forma, acho que há aquela frase clichê, não é? Parar é morrer, mas é um bocadinho. Eu acho que nós necessitamos, ou pelo menos eu necessito, de estar um bocadinho estimulada. É o teu motor. É. Tu há bocado falavas desse teu caminho, teres vivido fora e já teres passado por alguns países. Eu estava a viver em Londres 1 ano e a mim o que me deixava sempre, o que me deixou mais nostálgica foi a altura em que se começam a acender as luzes de Natal. Eu acho que o Natal é aquela coisa onde a pessoa sente mais falta de casa. Por muito que eu já tivesse idade suficiente para... Eu acho esta coisa do Natal um bocadinho exagerada, muito capitalista, que é só os presentes, mas há qualquer coisa da lareira, da comidinha de casa, da nossa comida portuguesa que me dava saudades. Tu alguma vez passaste por algum sítio na tua vida que te tivesse feito equacionar não voltares para Portugal? Ou sempre tiveste esta coisa de, não, eu quero aproveitar as minhas oportunidades, quero ir para fora, mas eu gostava de voltar? Cada ano que tu passas fora do país... tu passaste 1 ano, mas eu passei quase 8 anos. Então, cada ano, e a minha irmã também vive fora do país, ela vive há mais tempo fora do país. Cada ano que passa, tu estás mais distante de voltar ao teu próprio país, porque te habituas a viver fora, porque já estás enquadrada num determinado tipo de contexto. Em alguns casos, dependendo do país onde estás, há mais oportunidades até para tu poderes evoluir do que pode existir em Portugal. Agora, há sempre um bichinho que eu sempre tive. Eu sempre quis voltar para Portugal e sim, sempre quis dar o meu contributo. Acho que já tinha dado, em parte, modestamente, o meu contributo enquanto trabalhei cá em Portugal, mas estando fora, também, e provavelmente tu sentiste isto, sente-se mais Portugal, sente-se mais a família, sente-se mais o país
eu costumo dizer que seria bom que no currículo dos portugueses, de todos os portugueses, passassem um ano fora, mas a viver, não é de turismo, é um ano fora a viver, a ir ao médico fora do país, porque a percebermos que Portugal não é assim tão mau, não, é assim, não tem sido coisas tão más, mas também não somos os melhores do mundo e há algumas coisas que somos os melhores do mundo. Há um intermédio e que outros países debatem-se com os mesmos tipos de angústias que os portugueses debatem. Talvez a forma como nós reagimos, os portugueses reagem, é que às vezes uma forma que devia ser mais corajosa, mais afirmativa, mais exigente com a sua própria sociedade e com o desenvolvimento da sociedade, e muitas vezes somos um pouco mais passivos. Mas sempre tive esse bichinho de voltar, e eu acho que tive também o privilégio de poder voltar. Se voltasse, eu não voltava para outra empresa que não fosse a Altice Portugal, por todo o histórico que tive cá, porque conheço parte da equipa, cresci com eles. O Ronaldo a voltar para cá para o Sporting, alguém está a entender? mas pelo menos eu creio que não estou a revoltar na minha reforma, ou perto da minha reforma, espero. Mas volto para uma empresa que gosto muito, apesar de ter tido essa má experiência inicial. Eu depois voltei, passado uns anos Foi um mau primeiro date para um bom casamento. Exato, já é a terceira vez que eu regresso, portanto não há duas sem três, portanto já é um terceiro regresso, e é uma empresa com a qual me identifico, com a qual cresci, com a qual me deu muitas oportunidades, e se também sou o que sou hoje, devo à Portugal Telecom, à PT Multimédia, com quem também trabalhei, fiz alguns projetos, à PT SGPS, e obviamente à Altice, que me dá esta grandíssima oportunidade, e eu acionista para poder liderar esta empresa, que é por um lado um privilégio, mas eu encaro, mais uma vez, voltando à infância, e daquilo que me foram sempre transmitido, com uma grande responsabilidade. E sobretudo pelo facto de eu ter começado cá como trainee, eu considero que tenho mais responsabilidade que outra pessoa que viesse de fora para gerir esta empresa e, no fundo, para poder desenvolver ainda mais a empresa, para poder-la fazer crescer, e sobretudo os quadros e os nossos empregados, e fazer também fazer desta empresa um contexto e um ambiente bom e saudável para trabalhar. Tu sentes falta de mais mulheres nos quadros das empresas, em posições de chefia? É uma coisa que tu gostavas de ver daqui a uns anos? Sim, gostava. Acho que eu surpreendi-me no regresso a Portugal. Eu achava que existiam muito mais mulheres. E quando chego às primeiras reuniões e vejo que há muito mais percentagem de homens do que mulheres em cargos de liderança, e de liderança, estamos a falar de administração das principais empresas portuguesas. Eu venho de um país supostamente em vias de desenvolvimento, do Caribe, da República Dominicana, em que na América Latina existe, de facto, em toda a América Latina, ainda um gap muito grande de desigualdade de homens e mulheres. Mas, de certa forma, em termos percentuais, eu contactei com muito mais mulheres em cargos de liderança lá do que vejo aqui refletido em Portugal, que supostamente, até pelo nível de qualificações das mulheres, o desenvolvimento do país, estava à espera de encontrar mais mulheres. Acho que vai ser um caminho que vamos percorrendo, porque acho que o primeiro passo é que as mulheres possam ter acesso à educação, possam progredir e possam, digamos, ter qualificações académicas adequadas. A partir daí também têm mais hipótese de entrar no mercado de trabalho e poderem almejar depois cargos de lideranças de empresas. Acho que já se vêem muitas mulheres, mas gostaria que houvessem mais mulheres, mas acho que, sobretudo, devem haver mulheres que também possam, fazer a diferença. E eu acho que é importante, para um país tão pequeno como Portugal, haver diversidade. Porque da diversidade vem criatividade, vem troca de ideias, vem representatividade, vem diferentes pontos de vista, vem diferentes formas de olhar o mundo, de olhar, no nosso caso particular, o mercado, os clientes, diferentes idades também é importante. Portanto, essa diversidade cria-nos também, lá está também a tolerância pelo outro, e eu acho que isso leva-nos também a tentar construir este mundo um mundo melhor.
E diz-me uma coisa, tu dizes que nunca sentiste essa diferença das coisas do rapaz e das coisas de raparigas em casa. Eu também nunca senti, acho que os meus filhos também nunca sentiram, mas dentro da minha profissão já senti. Ou seja, tu já lidaste nos teus pares, no teu trabalho, eu noto muito quando, e é engraçado que isto é uma coisa que eu acho que vem com a maturidade, nós temos idades em que achamos que estamos só a bater boca com a outra pessoa, a outra pessoa não pensa como nós. E de repente passamos para uma idade em que consegues ver que aquela pessoa teve uma educação que não tem nada a ver com a tua. E que simplesmente as tábuas que constroem aquela casa são de outro material que não é o nosso. E não é necessariamente aquela pessoa ser pior do que nós, foi criada noutro seio. Tu sentiste no teu mercado de trabalho essa diferença do teu ambiente familiar? Ou seja, de olhares para homens a trabalhar contigo e pensares, não me estás a ver, não me estás a ver por aquilo que eu sou, tu estás-me a colocar numa caixinha e eu não venho dessa caixinha. Houve algum momento em que tu sentisse isso? Sim, houve momentos que eu senti isso. Às vezes há momentos em que tu sentes que a tua opinião é menos ouvida ou menos valorizada do que se calhar a mesma opinião expressa por um homem. Mas eu acho que, mais uma vez, ou olhamos isso como uma dificuldade e como uma limitante, ou tentamos aproveitar isso como uma alavanca para também poder funcionar a nosso favor. E eu acho que também nós, como mulheres, temos um conjunto, somos diferentes, por isso é que somos géneros diferentes, e nós também temos um conjunto de ferramentas que às vezes não exploramos exaustivamente e que nos pode levar a se ingrar de forma muito mais bem-sucedida e mais efetiva no meio profissional do que os homens. Nós naturalmente temos capacidade para sermos mais empáticos e para construir pontos, para que o nosso orgulho não se ponha, sobreponha, digamos, se calhar, a uma decisão, a conciliar, a talvez abdicar desse orgulho ou do ego, para poder, no final, pensar no bem, no greater good, não é? No bem maior da discussão. E isso leva-nos a que, muito provavelmente, sejamos líderes também muito efetivas, desde que corretamente nós exploremos. Por outro lado, uma vez fui inaugurar um ano académico da minha faculdade, foi o ano passado, e até foi um rapaz dos novos alunos que me perguntou se eu achava que tinha sido mais difícil chegar a CEO por ser mulher ou por ser homem. Eu disse, olha, eu não tenho comparativo, eu não sei o que é ser homem, portanto também não sei se me foi mais difícil ou mais fácil. O que eu sei é, há coisas que eu posso controlar e há outras coisas que eu não posso controlar. E, portanto, eu posso controlar a minha capacidade de trabalho, a minha assertividade, a minha capacidade de gestão, de liderança. E há outras coisas que estão na mente ou de preconceitos das pessoas que eu não posso. Agora, posso tentar navegar e usar as ferramentas que eu tenho para navegar e para levar no fundo, a carta à Garcia e atingir os meus propósitos. E eu acho que até agora pode demorar um bocadinho, às vezes, mais de tempo em algumas matérias, mas acho que nós mulheres temos imensas ferramentas. Acho que às vezes nós não acreditamos nas ferramentas que temos. Acho que nós também temos uma predisposição desde pequenas para o perfeccionismo. Normalmente a mulher só fala quando tem quase 99% de certeza, e para não dizer 100%. Que não fica bem. Os rapazes desde pequeno têm 20%, mas dizem aquilo com uma segurança, e eles têm, se calhar, o mesmo nível de insegurança que nós temos. Provavelmente não sabem bem do que é que estão a falar, nós temos muito mais certezas, mas acho que é-nos incutido desde crianças às raparigas que nós temos quase que ser perfeitas, não é? E eles nisso são muito mais corajosos, lançam-se muito mais, e às vezes nós retraímos um pouco mais, e talvez num sentido de proteção. Eu acredito que estas novas gerações já não se passa isso e sejam muito mais, têm acesso a muito mais informação do que eu tinha quando era miúda. Eu lembro que não tinha Google, não tinha a internet, eu tinha que consultar a enciclopédia lá de casa para descobrir sobre um determinado tema. Portanto, acho que é um caminho que vai se fazendo. E
eu acho que as mulheres também vão, cada vez mais vai aparecer mulheres em lugares de destaque. Vemos isso na política, vemos isso no mundo dos negócios, vemos mulheres também como empresárias, vemos no mundo do desporto também como dirigentes. E eu acho que na música também, graças na a música Deus. também, não só como artistas, mas provavelmente também como gestoras, como Gestoras, compositoras, empresárias. letristas, não existiam letristas mulheres em Portugal quase. E portanto isso faz que é um movimento que vai ser constituído da maneira como se calhar vemos outras chamadas minorias, não é? Também a ocupar o espaço e a trazer a sua voz, não é? Como o programa diz. E eu acho que é importante ouvirmos a voz de todos e termos a perspectiva de todos. E diz-me uma coisa, se tu pudesses agora dizer alguma coisa à Ana trainee a entrar nesta empresa pela primeira vez, revelavas-lhe alguma coisa ou deixavas que o caminho fosse exatamente como foi? A única coisa que eu talvez dissesse à Ana era... Sai mais cedo, filha, não fiques aqui 4 meses. Daqui a 4 meses faz... ela vai-te continuar a dizer a mesma coisa. Vai-te já. Indo buscar o meu espírito irrequieto, eu diria isso. Mais rápido. E faz as coisas mais rápido. Eu acho que o que diria à Ana era, nos momentos de incerteza, nos momentos em que duvidas, não duvides, acredita em ti, trabalha naquilo que tens que trabalhar para melhorar aquilo que achas que tens que melhorar e arrisca. E que o risco vai fazer parte da tua vida, o risco não é uma coisa má. O risco faz sair da zona de conforto e portanto acredita que se calhar olhando depois para trás tu vais juntar as pontas do puzzle, não é? E diz-me uma coisa, há um momento quando se aceita uma proposta destas, quando tu chegas a um lugar destes houve alguma coisa que tivesse sido o teu primeiro pensamento de a primeira coisa que eu vou querer fazer ou tentar mudar é isto? Entras com esse objetivo ou pensas, deixa-me lá entrar, deixa-me lá perceber, organizar aqui, como diz a minha mãe, organizar a chafarica, olhar para o que é que eu tenho que tratar? Ou há assim uma gana de, pronto, agora a primeira coisa que eu me vou dedicar e que eu quero mudar é este assunto aqui específico? Não podes dizer, todos os projetos que eu entro e algo que me tem acompanhado durante a minha vida profissional eu tenho sempre entrado em algo para transformar. E é o que eu gosto, é transformar. O transformar pode ser reestruturar, transformar, fazer crescer, criar do zero e, portanto, tive vários projetos ao longo da vida que me levaram a isso. Por exemplo, quando eu atravessei o Oceano Atlântico e a primeira vez que fui CEO foi na República Dominicana e aí no país fui a primeira mulher também a assumir a liderança de uma empresa de telecomunicações, eu nesse trajeto ia no avião e pensava, como é que eu vou fazer? Eu não conheço o país, eu não conheço nada do país. Comprei uns livros para conhecer sobre a cultura. Até no mundo da música, o herói nacional é o Juan Luís Guerra. Não fazia, só quando lá aterrei é que descobri que ele era dominicano. E portanto, vês o meu nível de conhecimento do país, que não me orgulho nada, porque devia conhecê-lo melhor. Mas fiz um esforço e investi em conhecer a cultura, em viajar o país todo. E quando atravessei, como é que eu vou fazer isto? Porque vou ter que falar numa língua, todos os dias vou falar numa língua que não é a minha, como é que eu vou conseguir fazer um discurso, como é que eu vou mobilizar uma equipa em espanhol, eu em inglês consigo, mas em espanhol, domino o espanhol, mas não domino talvez assim tão bem para falar em público. Não conheço o contexto, conheço o contexto mais próximo será o brasileiro, mas não é a mesma coisa a América Latina portuguesa, de língua portuguesa e a espanhola. E pensei como é que eu vou preencher esta folha em branco. Normalmente em todos os projetos eu quero que quando sair que o que eu deixo está melhor do que quando eu encontrei. E também, quando sair, quero sempre sair com algo que seja sustentável. Que venha alguém depois da Ana, que toma e que acrescenta mais um capítulo e mais outro à história daquela instituição. Não sou daquele tipo de líderes que se considera que quando eu sair... a casa vai ruir. A organização não vai subsistir. Isso quer dizer que eu não fiz o meu papel, eu não fiz o meu trabalho, não deixei uma equipa preparada, não deixei uma organização preparada. Por isso, nunca vou com ideias preconcebidas, gosto primeiro de conhecer antes de atuar.
Por isso era para mim, nessa altura, importante conhecer o país, importante conhecer a cultura, porque se não se conhece a cultura não se consegue liderar uma equipa, não se consegue mobilizar uma equipa atrás de uma ideia. E depois conhecer a realidade da empresa. E naquele momento eu fui com uma missão de fazer, digamos, nós chamamos nos negócios, desculpa aqui o inglesismo, um turnaround, que é no fundo dar uma cambalhota e melhorar a empresa, uma empresa que estava com problemas operacionais e financeiros. E era uma coisa que eu sabia, eu tinha que mobilizar pessoas, eu não ia fazer nada sozinha, portanto eu precisava de toda uma equipa e de todos os empregados para acreditarem. E entrei numa organização que estava completamente descrente, que não acreditava, eram os principais detratores da própria empresa, eram os próprios empregados. E portanto, eu sabia que isso era a primeira coisa que eu tinha que fazer, encontrar uma maneira de eu energizar as pessoas, mobilizá-las e acreditarem que era possível. E foi feito de ir fazendo pequenas conquistas, celebrando. O mesmo sucedeu em Portugal, ou seja, é óbvio que venho também com uma missão definida, tenho uma ideia na minha cabeça, mas a forma como com onde vou atuar é sempre precedida de uma análise, ou seja, eu passei talvez os 3, 4 primeiros meses, apesar de conhecer algumas das pessoas que ainda estão na equipa, de conhecer a organização, iniciei uma fase que eu chamei o reconhecimento, ou seja, reconhecer o próprio país, ou seja, eu já era uma estrangeira no meu próprio país, eu já, passado 3 semanas, já me irritava com algumas coisas do país. Não? E, qual é que foi a primeira coisa que foste comer quando voltas? Há bocado estavas a dizer, chegas ao supermercado, não há nada. Em Londres não havia batata palha, não havia requeijão. Eu pensava, mas esta gente vive como? A primeira coisa normalmente que eu sempre como é a comida da minha mãe, porque é espetacular, ela é uma cozinheira até gourmet e portanto não há nada que substitua, nem o melhor restaurante estrela Michelin consegue substituir aquela comida caseira e acolhedora que é da tua casa e portanto eu acho que não me recordo aquilo que... Mas passei a pandemia na República Dominicana, não podia vir ao país e pedi as receitas da minha mãe para poder comer comida portuguesa. E lembro, havia lá um núcleo de portugueses que nós reuníamos, um núcleo pequenino, e uma vez que descobrimos, como estávamos na altura de junho, ainda estávamos fechados, o país ainda estava fechado, descobrimos sardinhas congeladas, tentámos fazer sardinhas congeladas. As sardinhas não tinham... Não era por falta de capacidade de ter o fogareiro e de ter as brasas, etc. Não era boa. Era de facto a matéria-prima não era boa, mas era... Lá está, eram as saudades e não sabia, nesse momento, foi um momento muito imprevisível para todos, incerto, não sabíamos quando é que podíamos regressar a Portugal, como podíamos fazer... E se a tua família ia estar bem, não é? Que estava cá. E diz-me uma coisa, agora curiosidade minha, com este nível de responsabilidade e tu pareces-me super ponderada, organizada, e tens de ser, porque tens muita coisa sobre a tua alçada, há algum momento em que tu pões o telefone em modo voo e dizes, agora não me chaguem que eu vou... É quando vais jogar ténis, o que é que tu fazes para te equilibrar? Porque às tantas não te dá vontade de mandar um grito, de mandar um pontapé numa mesa? Não, muitas vezes. Dizer um palavrão em espanhol? Sim, às vezes passamos por esses momentos também. E eu acho que é muito importante ter o que eu chamo o me time, ou seja, o tempo para mim. E o tempo para mim, como eu estava a dizer há pouco, praticar desporto é aquele tempo em que eu desligo tudo, não é? Nós temos que ser mais amigas, sabes? Eu adorava ter não gosto de usar... Se tenho um iWatch, não é? Que está conectado, desliga aquela conexão, porque eu não quero que ele me interrompa, nem saber que estou a receber mensagens. Portanto, aquela 1 hora ou 1h30 que eu dedico é um tempo de desconectar e também, às vezes, quando como surgem as melhores ideias, ou às vezes aqueles rasgões de ideias, como se calhar a ti surge, a mim não me surge isso, não é? Porque não tenho o talento que tu tens para a música, apesar de ter tido aulas de música com a minha avó, não é? Piano, mas odiava o solfejo. Porque eu queria tocar aquilo que eu ouvia na rádio e na cassete pirata, não na... E tu hoje em dia, quando vais jogar ténis, continuas a ganhar a toda a gente? Não, mas eu aposto que és muito boa. E vais com aqueles kits todos da roupa do ténis, toda impecável, toda... Nem por isso. Sabes que nós tínhamos era engraçado quando jogávamos ténis e competição,
e às vezes víamos entrar uma jogadora do outro lado e vinha com, não sei, 3 raquetes, todas de marca. A marca lá está, toda combinada, coordenada. Às vezes, nós que jogávamos competição, ou tínhamos um contrato com uma marca que nos patrocinava, ou nós fazíamos questão de andarmos descoordenados, porque era para as marcas perceberem que nós não tínhamos patrocinador, para ver se havia alguém que pegava em nós. Então fazíamos o mínimo para ter as marcas. Mas muitas vezes era engraçado ver os jogadores que apareciam em campo, no corte, totalmente artilhados. E bem, deve ser, mas nós nunca conhecíamos, às vezes não conhecíamos o nome. Este deve ser um jogador ou uma jogadora fantástica. Mas era fraco. E efetivamente aquilo era no fundo a carapaça dessa pessoa que era depois acabava por ser menos forte. Então tu vais com aqueles crocs, camisola de capuz, fingir que... Não, sou esquisita. Sou muito exigente com a roupa e com o material e os sapatos têm que ser confortáveis. Mas joguei durante muitos anos, hoje não jogo com a regularidade que gostaria de jogar, mas dá muito prazer jogar ténis, porque o ténis é aquele desporto... Eu pratiquei outros desportos, mas o ténis é uma coisa fantástica, que eu também tinha isso no vôlei, eu também joguei vôlei federada, depois dediquei-me ao ténis. E tu não podes derrubar o teu adversário empurrando, mesmo chamando nomes é difícil, não é? Estás do outro lado. Portanto, não podes empurrar, não podes dar uma canelada, não podes ir fora das regras. Tu tens que vencer a outra pessoa por estar mais capacitado do ponto de vista técnico, do ponto de vista mental e do ponto de vista físico. Mesmo a nível de... Também é um desporto, tu não tens o apoio do teu treinador. O treinador no intervalo ou durante os pontos não te pode dizer nada nem dar nenhuma orientação. Aliás, se o der, o jogador recebe, digamos, uma advertência e até pode receber um castigo. Portanto, estás tu sozinha, não tens também, se não jogares em duplas, não tens mais ninguém, tens que ir buscar forças, muitas vezes, onde pensas que não tens, e tentar encontrar sozinha uma forma de ultrapassar os obstáculos. E debater-se com algumas imprevisibilidades. Não gostas de jogar com vento, mas aquele está um dia ventoso e tens que jogar com vento, ou faz mais calor ou menos calor. E isso o ténis, acho que todos os desportos dão-te ética, dão-te possibilitam também de te separares todos os dias para tu poderes ser melhor. E depois, apesar de tu treinares muito, depois tens o dia em que vais jogar, não é? E provavelmente é o mesmo para um artista que ensaia e depois há o dia que está e de repente abre-se a cortina, não é? E tu tens o público inteiro à tua frente. Eu não tenho público, posso ter público modesto nas bancadas, mas estás sozinha dentro de um campo e com um adversário do outro lado. Portanto, dá-te também uma forma, ensina-te a jogar de uma forma ética também e a adrenalina de querer fazer. Que maravilha. Eu achava que ia sair daqui inspirada a ser CEO e não só sai, como sai inspirada a começar a praticar desporto com essa disciplina, com essa ética. Ana, queria-te agradecer mais uma vez do fundo do coração. Obrigada por esta conversa. Não, obrigada eu. Mesmo, muito Foi obrigada. Prazer estar aqui contigo. Um ponto, contraponto, dá-te dá-me um argumento que a conversar é que a gente se entende. Um sim, outro não, mais razão, mais coração. Mas a conversar é que a gente se entende. Um ponto, contraponto, dá-me um argumento que a conversar é que a gente se entende.